Salve pessoal, tudo bem? Vamos então começar o nosso trabalho aí com as propostas extras de redação que serão corrigidas por mim. Faremos 4 redações até o Enem, conforme orientado em aula, e hoje a gente vai tratar de um tema extremamente relevante para a prova do Enem e também muito relevante por ser um tema de saúde para a ENESCAM, UVV, Multivix, UNESC, que são provas, conhecidas por cobrarem principalmente temáticas do eixo saúde. Por isso, então, pensando num tema que ajude o Enem, mas que contemple também as particulares de medicina, é que eu escolhi o aumento das ISTs entre o público jovem no Brasil. A proposta já está postada no blog junto com esse vídeo e aguardo ansiosamente aí os textos de cada um de vocês, tá certo? Vem comigo então. Pessoal, o ponto de partida, todas as vezes que a gente faz uma redação, sempre é a leitura atenta dos textos de apoio. Eu costumo dizer que o texto de apoio ele precisa ter exatamente tudo aquilo que vocês precisam. O texto de apoio, se bem elaborado, obrigatoriamente ele tem que te dar elementos para que você pense, fundamente e crie a sua tese e, consequentemente, as propostas de intervenção. Ao ler os textos de apoio, o que é o procedimento que eu quero que vocês tomem? Leiam o texto de apoio e anote na frente dos textos de apoio a ideia núcleo que aquele texto de apoio está te oferecendo. Com certeza, fazendo isso, na hora que você tiver que pensar as teses e organizar as ideias, ficará mais fácil. O texto comum da coletânea, ele traz pra gente um ponto extremamente importante no Brasil, que é a enorme influência que a mídia tem sobre o comportamento sexual da juventude. Nós vivemos num país onde há inúmeros conteúdos de teor sexual na TV, na música, nos filmes, nas novelas. Então é inevitável que o conteúdo de teor sexual chegue na vida do jovem. Digamos que a nossa juventude ela é bombardeada o tempo inteiro de conteúdos de teor sexual, E é muito importante nesse sentido, a gente vai ver daqui a pouquinho, que haja uma orientação para, a partir do momento que o adolescente resolve iniciar a sua vida sexual, que ele esteja devidamente consciente de todos os riscos a que ele está exposto caso não haja uma prática de sexo seguro. Então, o primeiro ponto aí para a gente entender é que a coletânea de saída está pontuando para a gente a enorme influência que a mídia tem no comportamento sexual da juventude, certo? Anota essa ideia núcleo aí. O segundo texto da coletânea, ele traz para a gente alguns percentuais, lembrando que o dado estatístico, ele pode e deve ser usado por você na tua redação. Obviamente que sempre que você colocar o dado estatístico, você precisa referenciar, colocar a fonte da onde você retirou esse dado. E há algumas informações aí muito interessantes, como uma enorme quantidade de jovens que fazem sexo sem preservativo, uma enorme quantidade de jovens que nunca fez um exame de HIV, por exemplo. Então o texto 2, podemos dizer que ele traça um pouco o comportamento sexual da juventude, que de alguma maneira, de acordo com esses números, a gente chega, de certa forma, à ideia de que tem sido, em alguns pontos aí, um comportamento sexual muito despreocupado, talvez um pouco inconsequente, talvez um pouco sem planejamento, tá certo? E o texto 3, ele vai narrar pra gente um problema bem sério que tem acontecido no Brasil, que é o aumento exponencial nos últimos anos dos índices de HIV entre o público jovem, que seriam aí os indivíduos de 18 até 25, 29 anos de idade. Sabe-se, sabemos, a gente sabe que a AIDS é uma doença que nos anos 80, quando surge e acomete grandes ícones da música, do cinema, como Freddie Mercury,
Cazuza, Renato Russo, grandes ícones musicais que, né, faleceram em decorrência da AIDS. Sabe-se que quando essa doença surge lá nos anos 80, ela era uma sentença de morte, né? Com o passar do tempo, com o avanço dos tratamentos, hoje a pessoa consegue viver uma vida muito tranquila, né? Houve, durante muito tempo, um investimento maciço do Estado brasileiro, né, no tratamento e na prevenção à AIDS. Durante muitos anos, o Brasil ele era referência mundial no tratamento de HIV, um dos poucos países do mundo onde o portador do vírus recebe gratuitamente, né, pelo SUS, toda a medicação que ele precisa, junto de acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, né? Durante muito tempo vinham pessoas de outros países da América do Sul para se tratarem, né, de HIV aqui no Brasil. Havia uma presença muito grande na mídia televisiva de campanhas pelo uso da camisinha. Porém, parece que de uma hora para outra o Estado brasileiro ele interrompe, né, esses investimentos, e parece que há uma preocupação em falar do uso da camisinha, dos preservativos, apenas na época do carnaval, o que é, obviamente, um equívoco muito grande, né? Então, durante muito tempo havia distribuição de preservativos em espaços públicos, na praia, nas feiras, nos bares, e o Estado brasileiro deixa de investir nisso. Talvez, né, tenha passado pela cabeça dos governantes que a população talvez tivesse entendido a necessidade da prática do sexo seguro, mas a gente sabe que a coisa não é muito bem assim, já que os índices mostram um aumento significativo da AIDS. Então esse texto 3 claramente coloca a gente para poder pensar um pouquinho como que tem sido o papel do Estado brasileiro, né, diante desse aumento exponencial, não só da AIDS, né, mas de outras infecções sexualmente transmissíveis como sífilis, gonorreia e outras, né, doenças tantas. Bem, o quarto texto, de alguma maneira, vai falar de um ponto muito importante, que é a necessidade de orientação para o jovem no que diz respeito à sua vida sexual. É muito importante que famílias e escolas estejam atentas e promovam e ofereçam a esse jovem aquilo que se chama de educação sexual. A educação sexual, ela segue sendo ainda no Brasil um tabu muito grande entre famílias e escolas. Eu já trabalhei isso com vocês em outras aulas, em outros temas, quando de maneira bem simples eu trouxe para vocês o conceito de tabu, né? Do ponto de vista mais senso comum, tabu é aquilo que se tem dificuldade de falar, né? Tabu é aquilo que gera desconforto, que gera polêmica, que gera mal-estar, mas que são temas que precisam ser trabalhados. Então, de alguma maneira, devido à delicadeza que há em torno deste tema, famílias e escolas têm pecado na orientação, né, da juventude. Poucas são as famílias, poucas são as escolas, né, que levam essa discussão para os seus ambientes, para o seu cotidiano, e a consequência dessa falta de orientação é uma juventude que acaba indo formar, né, o seu comportamento, acaba indo formar a sua opinião, acaba indo buscar informações em locais perigosos, como a internet, né, ou como convívio com pessoas que não têm, talvez, aí uma capacitação para poder estar orientando. Beleza? Então, se eu interrompo a minha explicação agora, só com essa leitura rápida dos textos de apoio, vocês já dariam conta de escrever alguma coisa. Mas vamos esmiuçar um pouquinho mais. Lida a coletânea e anotadas ideias núcleos, o ponto subsequente, né, o ponto posterior, é a formulação da tese. E lembrando a vocês que a tese, ela sempre parte da problematização de um tema. Então eu vou olhar para o tema, aumento de ISTs entre o público jovem do Brasil, e vou me perguntar o porquê que essa situação, problema, tem acontecido. Então eu me pergunto, por que há o aumento de ISTs entre o público jovem? E o próprio texto de apoio me responde, né, nessa perspectiva.
existe uma profunda ausência de orientação, assim como também existe falta de políticas públicas de prevenção. Beleza? Talvez alguns queiram falar um pouco mais sobre a mídia, fica aí um pouco a opção de vocês, mas eu acho que esse recorte temático, ele consegue contemplar tudo aquilo que a gente precisa fazer. Bem, feita a tese, né, nós precisamos aí pensar um pouquinho o que a gente vai abordar nos desenvolvimentos em relação a cada uma das teses. Dentro da ideia de falta de orientação, nós conseguimos questionar a atuação dessas duas instituições, a família e a escola. E nós podemos dizer que ambas deixam de orientar, né, o público jovem, de alguma maneira aí, né, ajudar o adolescente, por se apegarem excessivamente ao tabu que existe em torno dessa questão. Escolas muitas vezes acabam, né, temendo um pouco a reação das famílias e deixam essa questão de lado, e a família muitas vezes, né, querendo não se indispor com o filho, com medo de invadir a privacidade, acaba muitas vezes não trazendo essa questão como deveria trazer. Então podemos dizer que há uma falta de orientação, né, ao público jovem dessas duas instituições. E o legado disso é catastrófico, né? Os índices de STs voltam a subir exponencialmente, tá certo? Então tente, né, sempre trabalhar a relação de causas e consequências dentro da tua argumentação, capricha na elaboração dos tópicos frasais, trabalha direitinho aí o uso dos articuladores, os 4 períodos, né? Isso com certeza vai ajudar a organizar as ideias de vocês. Dentro da questão da negligência do Estado brasileiro, seria muito interessante nós falarmos do quanto as campanhas pelo uso da camisinha se transformaram em campanhas sazonais. O que são campanhas sazonais? São aquelas que acontecem ocasionalmente, poucas vezes, né, num espaço pequeno de tempo. São aquelas campanhas que de alguma maneira vão ganhar a mídia televisiva, né, vão ganhar as placas de outdoor pelas cidades brasileiras, primordialmente na época do carnaval, quando na verdade essa deveria ser uma preocupação do Ministério da Saúde durante todo o ano, né? Deveriam voltar as grandes ações pelo uso da camisinha que aconteceram durante tanto tempo nos anos 90 e no início dos anos 2000, né? Para que a população, para que o público jovem, né, definitivamente entenda a necessidade da prática do sexo seguro, tá certo? Então acho que a argumentação de vocês fica em torno, né, da ausência de orientação advinda desses dois núcleos e também o papel, né, do Estado brasileiro, que tem sido insuficiente na aplicação das campanhas pelo uso da camisinha, tá certo? Pensando um pouquinho aqui no repertório, que vocês sabem que essa é a hora que eu mais gosto assim da nossa discussão, que é sugerir para vocês aí os repertórios que vocês podem usar. Primeiro grande repertório aqui, né, da área de conhecimento história, lembrando que a competência 2 exige, né, o uso dos repertórios, e vocês já sabem que nós precisamos de ao menos 2 repertórios de ordem sociocultural para poder subsidiar, né, as ideias que vocês vão desenvolver. Nada de redação crua, seca, a gente precisa da história, da filosofia, da sociologia, do cinema, são essas áreas do conhecimento que dão corpo, né, para o seu texto. Então, da área do conhecimento história, nós poderíamos citar aí o movimento hippie, que é um movimento que ganha o mundo na década de 60. E entre outras coisas, o movimento hippie, que ele era um movimento primordialmente de jovens, ele tinha como um de suas preconizações a liberdade sexual. Então é um ponto que você pode estar explorando, né? Que hoje, de maneira semelhante, há jovens que, né, querem ter essa mesma liberdade sexual, entretanto se expõem a riscos, e aí você consegue estabelecer
um paralelo de comparação entre o passado e o presente. Essa é a principal função, é esse o principal objetivo da chamada alusão histórica. Então é muito interessante vocês citarem aí aqueles que gostam de trabalhar a área do conhecimento e história, o próprio movimento hippie, né? Ok? Daria, se você quiser ser mais específico, para falar do Woodstock, né? Que foi um grande evento de música, onde, né, os hippies estavam muito presentes. Se você quiser afunilar um pouquinho, fale do movimento Woodstock. Se não, fique apenas com a ideia na essência do movimento hippie, que era essa preconização da liberdade sexual vivenciada sobretudo pelo jovem, tá certo? Da área do conhecimento e literatura, tem um romance infanto-juvenil que é incrível, né? Que todo adolescente deveria ler, que se chama Depois daquela Viagem, escrita por uma jornalista chamada Valéria Polizzi. É um romance pequeno que conta, né, de maneira biográfica a vida da própria Valéria, que se contaminou com HIV muito cedo, né? Ela estava fazendo um cruzeiro com a sua família, quando ela conhece um rapaz, eles se apaixonam, ela acaba tendo a sua primeira relação sexual com essa pessoa e eles acabam não utilizando preservativo e ele era portador do vírus da AIDS. Ela acaba contraindo, né, a doença dele e ali ela vai narrando nesse livro toda a guinada, né, e a necessidade de superação que ela precisou ter, né, para que ela pudesse viver de maneira saudável na sociedade. Hoje ela está casada, tem filhos que não têm o vírus, a tecnologia, né, os tratamentos evoluíram, mas narra toda a saga, né, a luta dela para vencer o preconceito e para reaprender a viver. É um livro muito bonito, vale muito a pena ser lido. Do cinema, tem um clássico do cinema brasileiro que se chama Cazuza, O Tempo Não Para. Esse filme narra a biografia, parte da biografia do Agenor, né? Era assim que o Cazuza era chamado, né? Cazuza é apelido, mas o nome do Cazuza mesmo é Agenor. Um grande ícone do rock brasileiro, vocalista do Barão Vermelho. E nesse livro narra, né, a vida de um dos maiores astros, né, do rock nacional, que é o Cazuza, que é a primeira personalidade brasileira a assumir publicamente que tinha AIDS. Cazuza faleceu em 1991, aos 32 anos de idade, extremamente jovem, no auge do seu sucesso, da sua produtividade como cantor e compositor, né? Mas deixou um legado. Existe a Fundação Viva Cazuza, que a mãe dele, né, a Lucinha Araújo, segue cuidando e administrando até os dias de hoje, que é uma entidade que ajuda pessoas portadoras do vírus da AIDS. Foi a maneira que a mãe dele encontrou, né, de alguma maneira, né, de dar aí sequência ao legado de luta que o Cazuza deixou. Da área do conhecimento, canção, música, tem um clássico do último disco do Legião Urbana que se chama A Via Láctea. O Renato Russo, quando grava esse disco, ele já estava, né, na fase terminal do HIV, e essa canção em especial, A Via Láctea, que foi o single de trabalho da banda, tem um verso que ele diz assim: hoje a tristeza não é passageira, hoje fiquei com febre a tarde inteira, e quando chegar a noite cada estrela parecerá uma lágrima. O que ele está narrando ali? Ele está narrando a tristeza absoluta de quem sabe que vai morrer, e quando ele diz que hoje a tristeza não é passageira, hoje fiquei com febre a tarde inteira, é a febre, né, que vem da própria doença, né? Ele pegou uma pneumonia muito forte, né? Isso para alguém que já tem o sistema imunológico fragilizado, né, devido ao vírus, acaba levando o Renato à morte. Mas essa música é um hino, né, de alguma maneira, de agonia daquele que está em sua fase terminal. Seria um repertório um pouco pesado para ser usado, mas ao mesmo tempo muito ilustrativo. Do ponto de vista de filosofia e sociologia, é uma discussão que permeia muito a presença do Estado. Estado no sentido da falta de políticas públicas e também
é uma discussão que tem a ver com educação. Educação no sentido da falta de orientação de família e de escola. Nesse sentido, então, eu estou sugerindo aqui todos esses pensadores que falaram, cada qual a sua maneira, né, do papel do Estado e do papel da educação. Vem trabalhando, né, insistentemente esses mesmos nomes com vocês em aula. Então, para falar do papel do Estado, estou sugerindo aqui Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Zygmunt Bauman e Jürgen Habermas. Todos eles falaram do papel do Estado na manutenção da ordem pública, do bem-estar social, né, o papel do Estado na efetividade das leis. Todos eles aqui seriam muito bem vistos e trabalhados. E da educação, né, o papel que a educação tem na formação da conduta humana. Poderíamos utilizar Edgar Morin, Paulo Freire, Immanuel Kant, Platão. Todos esses pensadores falaram que as atitudes humanas estão exclusivamente ligadas, né? O bem-estar humano está exclusivamente ligado à educação, né, que se recebe. Proposta de intervenção precisa, na primeira parte do texto, para resolver o problema da falta de orientação para uma conduta sexual segura, penso que o interessante poderia ser o Ministério da Educação efetivando dentro das escolas brasileiras um plano nacional de educação sexual, né? Inclusive, a educação sexual ela já é prevista, né, que deve ser trabalhada nas escolas como um tema transversal, ou seja, como um tema que todas as disciplinas deveriam contemplar, mas nós sabemos que na prática não é bem assim que isso acontece, né? Mas isso já está previsto no PCN, Parâmetro Curricular Nacional. Então, né, seria a efetivação de algo que já está previsto, que é, né, a efetivação de um Plano Nacional de Educação Sexual nas escolas, né? Diferente do que se diz, educação sexual não tem nada a ver com estimular, né, que as pessoas se interessem pelo ato sexual, não tem nada disso. Educação sexual é tão somente palestras com médicos, com psicólogos, né, que realmente orientem o indivíduo para que faça escolhas conscientes, para que se previna, para que se programe, para que cuide da própria saúde, né? E a educação sexual é algo completamente comum, né, na Europa, na América do Norte, e lá, né, nós temos um resultado muito positivo disso, né? Os índices de gravidez na adolescência lá e índices de pessoas com infecção sexualmente transmissíveis são infinitamente menores que no Brasil, porque lá não tem todo esse apego ao tabu que o Brasil tem feito durante muitas décadas sobre esse tema que faz parte da natureza humana, né? E depois o Ministério da Saúde, nas campanhas midiáticas, pelo uso da camisinha. Seria a ideia, né, de fazer circular novamente, como foi no passado, né, campanhas que estimulem o uso do preservativo, não só no carnaval, né? Isso poderia hoje estar presente nas redes sociais, que é uma coisa que não existia na década de 90, no começo dos anos 2000, né? Fazer das redes sociais, que é um espaço onde o jovem circula primordialmente, disseminar essas informações por lá. Lembrando a vocês que apenas uma proposta de intervenção já é o suficiente. Vocês já sabem que eu tenho orientado sempre a composição de duas propostas, uma completamente detalhada e uma parcialmente detalhada. Lembrando que a proposta completamente detalhada precisa de 4 elementos que vocês já sabem: quem faz, o que faz, como faz e o porquê faz. Lembrando que você precisa escolher uma das 4 partes para promover o detalhamento, que é o aprofundamento. Tá certo, galera? Capriche, coloque em prática nesse texto tudo aquilo que a gente tem trabalhado nessas aulas desde que nós estamos juntos, tá bom? Caprichem na caligrafia, rasurem o menos possível, né? Primordialmente canetas pretas para simular a realidade do Enem. Monitorem o tempo que vocês estão gastando, né, para fazer essa redação. Façam um rascunho antes para vocês entregarem, né, uma redação limpinha e organizada, tá? Estarei bem atento aí em busca de encontrar nos textos de vocês os elementos que eu tenho trabalhado com vocês
desde que eu assumi essas aulas, tá certo? Todo sucesso para vocês nessa redação. Agora eu vou sair daqui para que seja feita uma foto, né, do quadro todo para aqueles que precisam de ter essas anotações aí à disposição, tá certo? Um forte abraço a todos vocês e sucesso!